Amigos, irmãos da Escola Jesus Cristo, que a paz de Jesus nos envolva a todos nessa noite de sexta-feira para o estudo do Evangelho, como é feito todas as sextas-feiras, 20 horas. Então vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao Mestre, que nesse mês de dezembro, um mês muito abençoado, pois comemoramos, relembramos o nascimento de Jesus à Terra. Então, preparando os nossos corações para o estudo desta noite, vamos ler do livro Saudação do Natal, uma poesia de Maria Dolores, recebida pelo nosso querido Chico Xavier, e essa mensagem foi recebida no culto do Evangelho no Lar, na casa de Chico, na noite de 28 de setembro de 1994, em Uberaba. Então, a mensagem se intitula Natal do Vencedor. O homem plantou ódio, tenda em tenda. O ódio fez um conflito em graves crises, exterminando aldeias infelizes, sem ninguém que as preserve ou as defenda. Chegam conquistadores, nova senda, ódio e guerra por todos os países. Vem a morte e lhes quebra as diretrizes, pondo um a um sob as cinzas da lenda. Natal, promessa e luz de longas eras. É Jesus renovando as primaveras do amor puro na terra jamais visto. Há um só vencedor ao nosso lado, tão vivo agora como no passado, o alto herói, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso divino amigo, presente em nossas vidas, em todos os momentos. Assim o desejamos, Senhor. Que possas fazer morada em nossos corações todos os dias. Mas para isso, Senhor, temos que abrir as portas do nosso sentimento, da nossa mente, para que Tu possas entrar, possas nascer, Senhor, na manjedoura dos nossos corações. Auxilia-nos para que possamos vencer essas etapas das nossas experiências terrenas. Abençoa nossa casa de bênçãos, casa que leva o Teu nome, Senhor. Abençoa todos nós que estamos tentando seguir-Te com boa vontade, com esforço, com passos trôpegos ainda, Senhor, mas tentando levantar a cada dia. Abençoa o nosso estudo desta noite, que seja proveitoso para todos nós, com essas lembranças do Teu Natal. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, a mensagem que nos coube estudar hoje é uma mensagem do irmão X intitulada O Conquistador Diferente. Mas antes de estudarmos a mensagem, nós vamos ver um pouquinho da fala de Jesus sobre o assunto. Quando ele está diante de Pilatos, no palácio de Pilatos, isso está narrado em Mateus, no capítulo 18, versículos 33 e 36. E diante de Jesus, Pilatos pergunta:
és o rei dos judeus? Então, é uma pergunta que Pilatos, que era o preposto do imperador romano, Roma, capital do maior império da antiguidade, dominação total daquelas terras à volta do mar Mediterrâneo, o maior império conhecido na antiguidade. E Pilatos tinha muito poder, ele era representante do imperador, que na época era Tibério César. E Jesus, dentro daquela calma, dentro daquela sabedoria, responde a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Então aí nós vemos essa passagem muito importante para a nossa vida e a nossa trajetória evolutiva, porque Jesus, como diz uma poesia de Arthur Kandal, recebida por Chico, Jesus, nascendo entre os homens, deixou claro, sem ruído, que o reino de Deus não surge, ele é sempre construído. Então, nós precisamos construir esse reino. E Jesus foi esse caminho, é esse caminho que nos mostra como devemos agir na nossa vida. E tão é importante este assunto que Kardec colocou no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Meu Reino não é deste mundo. E, diante de considerações que Kardec faz, mostrando a realeza de Jesus, que era diferente, nós vamos ver na instrução dos Espíritos uma mensagem que é muito conhecida de todos, mas sempre é bom a gente recordar, falar, porque isso vai fixando em nossa mente como a gente deve e não deve agir. Então, é a mensagem de uma rainha de França. Então, a rainha é dona de um reino. Essa rainha foi poderosa, ela não dá o nome dela, ela só coloca uma rainha de França. Foi poderosa, orgulhosa, conquistadora, teve muitos bens, muito poder. Mas chegou do outro lado da vida o que levou. E ela vem, através dos médiuns que trabalhavam com Kardec, isso em Arvre, em 1863 ela deu essa mensagem. Então, já deveria estar no mundo espiritual há muito tempo. E ela diz: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Ela lá no mundo espiritual estava reconhecendo que aquele poder, aquele orgulho, aquela vaidade, o seu egoísmo não valeu de nada. Quem melhor do que eu compreenderia o vazio dos reinos da terra, senão eu? O que eu trouxe comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Então, esses exemplos servem para nós. Ela chegou no mundo espiritual e ela encontrou escravos, servas, que ela desprezava, tratava com desrespeito até, menosprezava.
encontrou esses espíritos em condições muito melhores do que ela, porque ela não soube aproveitar aquele tempo de poder, de riqueza. E ela diz: aqui já não há ilusões. E ela pede: tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Então nós devemos, ela é um pedido dela, e pelos nossos estudos sabemos que nós devemos orar pelos poderosos, orar pelos dominadores terrenos, porque eles não sabem o que fazem, como disse Jesus. Eles não sabem aproveitar o poder que eles têm nas mãos. O poder material pode ser transformado em poder espiritual. O poder, a riqueza, pode ser transformadora. Eles são elementos neutros, porque eles podem servir para o bem ou para o mal. Depende de quem usa. Então nós precisamos orar por essas pessoas que estão atualmente em poderes que estão fazendo mau uso do poder. Um outro exemplo que é muito falado nesse mês de Natal, que é o exemplo de Herodes. Herodes era rei da Judéia, rei poderoso, coberto de ouro. Herodes recebeu a visita dos magos, os sábios, que vieram do Oriente, conduzidos pela estrela. Isso está narrado em Mateus 2:2. Herodes, quando recebeu os magos falaram para ele: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha a reação de Herodes quando os magos falaram para ele que vieram visitar o rei dos judeus, mas ele era o rei. Alguém iria destroná-lo e ele se perturba. E com ele toda Jerusalém, como nos fala o Evangelho. Então, nós precisamos orar pelos poderosos, pelos reis, pelos presidentes, pelos dominadores, porque quando eles se perturbam, toda a população se perturba. Haja visto o exemplo de Herodes, que se perturbou diante daquela afirmativa dos magos. Vimos a sua estrela no Oriente. Eles eram astrônomos, eles eram estudiosos do céu. E nós vemos que eles conheciam as escrituras, porque eles falaram que viram a estrela do rei dos judeus. E os judeus esperavam um salvador, um rei na linguagem deles. Então nós vemos que esse poder do mundo é muito efêmero, como a rainha nos mostrou. Mas há um exemplo muito marcante nas nossas vidas, que é um encontro do senador Públio Lentulus com Jesus. E admiramos muito esse espírito, Emmanuel, porque ele abre as suas vidas, as suas experiências terrenas, mostrando-nos como ele era e como ele é hoje. Essa trajetória que todo espírito pode e deve fazer, e ele está na nossa frente. Ele
mostra, ele se desnuda em espírito para nos dar exemplo. No livro Há 2000 anos, ele é o senador Públio Lentulus e ele se intitula orgulhoso, vaidoso. Acho que ele exagerou um pouco dessa sua humildade hoje, ele exagerou nessas características do senador Públio Lentulus, mas é o que conta a história, ele contando a sua história. E ele está diante de Jesus porque foi um pedido da sua filha e de Lívia, sua esposa, para que Jesus pudesse curar a filhinha dele. E que pai não faz qualquer sacrifício para ver os seus filhos bem? E a menina estava muito doente com a lepra e ele foi, colocou de lado todo, naquele momento, todo orgulho, mas questionava o que tem este homem simples do povo para oferecer a mim, um senador romano. E ele fica magnetizado diante daquela figura que estava diante dele. Ele parecia estar em sonho, porque as suas emoções estavam desconhecidas para ele. Os seus sentidos reais se achavam travados e ele se vê de joelhos diante daquela figura excelsa do Cristo. E Jesus fala com ele: não, meu amigo, não estás sonhando. Jesus falou num tom meigo e enérgico. Olha o contraste da voz. A voz é meiga, mas é enérgica, é firme quando precisa ser e dar lições. E aqui nós temos uma fala muito bonita. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Aquele espírito que estava ali encarnado como Públio Lentulus já tinha um passado, que ele mesmo conta que tinha sido o avô dele, de erros, de desvios do bom caminho. Hoje, então, naquele momento, há mais de 2000 anos atrás, é um ponto de referência. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então é o momento, nós estamos num momento de escolhas. Escolher o bom caminho, escolher agora, aproveitar esses momentos que temos de conhecimento, de bênçãos, de aprendizado, ou deixar para milênios. E aí, o senador Públio Lentulus continua ouvindo o mestre. És obrigado a considerar que existem todas essas naturezas, essas circunstâncias, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Cabe escolher. E aí passa na cabeça de Públio Lentulus. Ele fitou aquele homem extraordinário
cujo desassombro provocava admiração e espanto. E Públio Lentulus fica a conjecturar na sua memória. Humildade? O que fala este homem de amor, de humildade, de dever? Um senador do império, revestido de todos os poderes, diante de um vassalo, e naquele minuto lembrou da cidade dos Césares, coberta de triunfo, a sua Roma querida. Ele, que era um romano, um patrício, cheio de glórias, de histórias, de conquistas, cujos monumentos e poderes ele acreditava naquele momento fossem imortais. Passava na cabeça dele, ele ajoelhado ali diante de Jesus, passava na cabeça dele aquela Roma dos Césares, cheia de glórias e triunfos. E Jesus lê os seus pensamentos e fala com ele. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Olha a firmeza com que Jesus está falando com Públio Lentulus. Isso é para todos nós. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Olha o reino de Jesus e o reino do mundo. Porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. É a prestação de contas do que fizemos, do que deixamos de fazer. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores, mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Olha que lição que Jesus dá a Públio Lentulus há mais de 2000 anos e nos dá hoje ainda, que todo esse poder vai virar cinza, como virou. A história está aí para mostrar. Todos os sábios, toda a ciência vai ser sobreposta por outras coisas, o progresso. Nós estamos vivendo isso. Aquele tempo eles não conheciam o que nós conhecemos hoje, aquilo tudo virou cinza, virou pó, aquele poder todo, aquelas leis se modificam com o tempo. Todas elas são efêmeras e as de hoje serão efêmeras também, passarão. Nós estamos vivendo este tempo, descobertas e mais descobertas. Podemos hoje, com a tecnologia, falar de nossas casas para uma porção de pessoas. Nós vemos as descobertas dos astros. Os sábios do Oriente iniciaram as descobertas. Hoje, o Hubble está aí, mostrando essa vastidão, e aí vai ser substituído. Então, é o que Jesus fala para Públio Lentulus. Tudo vai ser tragado pelo progresso de outros trabalhadores que virão depois. Isso tudo que você está pensando dessa magnificência, tudo é ilusão efêmera, porque era o reino do mundo, não era o reino de Deus, não era o reino do Pai Criador, que desde o princípio da criação criou o mundo pela lei do amor. E é esse amor
que rege todo esse universo. Mas esse mesmo Espírito, naquela roupagem de Públio Lentulus, na sua trajetória evolutiva maravilhosa, que serve de exemplo para nós, vem hoje, através das mãos santas e abençoadas de Chico Xavier, nos trazer lições, explicações, interpretações do Evangelho deste mesmo Jesus. E é Ele quem fala para nós hoje. Não é mais o Ave César, hoje é o Ave Cristo. E Ele nos diz: salve Cristo. Os que aspiram a conquistar desde agora, a mesma palavra que Jesus falou, desde agora, em si mesmos, a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Olha que belas palavras de Emmanuel, mudando o foco, mudando o ponto de vista. Ele que via o Jesus como aquele humilde, aquele homem, mas que magnetizava pelo olhar o seu poder de senador, agora ele vem saudar Jesus, ele vem glorificar a Jesus. É Ave Cristo, ele que falava Ave César, agora é Ave Cristo. E na questão 1017, que é a penúltima questão, pergunta de Kardec aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 1017, Kardec pergunta: em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Então, os Espíritos vêm responder. O Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, onde queremos estar? Estar com Jesus, praticando o bem, o amor, a virtude, o desapego, ou no reino dos vencedores do mundo? E na última pergunta, 1018, poderá jamais implantar-se na terra o reino do bem? E a resposta dos Espíritos: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então é o reino da felicidade que nós buscamos. Mas para isso nós precisamos mudar o nosso coração. Nós precisamos fazer o amor reinar dentro de nós. E o Espírito de São Luís dá uma explicação, traz uma mensagem, e terminando, antes da conclusão do Livro dos Espíritos, o Espírito São Luís, que é um dos que dirigiram a codificação também, diz assim: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houveres semeado. Então, nós precisamos entender que esse reino de paz, este reino que Jesus veio implantar, é o reino do amor, não o reino que nós tanto queremos alcançar, tanto poder,
E a mensagem de Humberto de Campos, por que eu fiz essa introdução toda? Porque a mensagem que Humberto de Campos nos traz através de Chico Xavier, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, que é um livro que vem sendo estudado todo o mês de dezembro, e se intitula O Conquistador Diferente. Porque Jesus é um conquistador, mas não é o conquistador como nós vimos de exemplos aqui. Então, conquistador é o quê? É aquele que conquista, que vence, que triunfa, que subjuga, que atrai, como nós vimos vários exemplos lá de Roma. E é diferente, porque não é igual, não coincide. Então, Jesus é diferente. E todo Natal nós lembramos dessa figura excelsa que está junto conosco desde a formação do nosso planeta. Há bilhões de anos, Jesus foi encarregado, no momento em que nós estudamos isso nos livros, né, de história e geografia, no momento em que a Terra e os planetas, satélites, se desprendem do Sol e começam a gravitar em volta do Sol, Jesus é o encarregado de cuidar desse planeta, de transformar essa bola de fogo num planeta habitável. E nós estamos aqui hoje. E Jesus, há bilhões de anos, já era o Espírito puro que é até hoje, toma conta de nós. E nós comemoramos a sua vinda. Emmanuel nos conta em A Caminho da Luz. Ele veio, se fez bebê e conquistou os nossos corações até hoje. Então vamos ver o que é que Humberto de Campos nos traz desse conquistador diferente. Mas primeiro, ele vai fazer um passeio pela história, que é muito interessante, porque os livros espíritas também nos dão conhecimentos de outras disciplinas. Então aqui nós vamos estudar um pouco da história da humanidade. E ele vem dizendo assim: os conquistadores aparecem no mundo desde as recuadas eras da selvageria primitiva. Nós vemos, através do estudo da história, os triunfadores, os fortes vencendo os fracos, desde a época primitiva. Então, Kardec fez essa divisão didática da escala dos mundos para nos facilitar. Então, o primitivismo, já saímos dele, estamos no mundo de expiação e provas, já querendo sair para regenerar, mas dominação em cima de dominação. Há muitos séculos passados, postados em soberbos carros de triunfo. Então, os carros passavam em épocas de conquistas, exibindo troféus sangrentos, abafados pelos aplausos ruidosos daquela cavalaria que passava pelos arcos dos triunfos. O cortejo de misérias e lágrimas que deixaram para trás, suor, sangue, ganharam guerras, venceram, sorridentes e felizes, aceitando os aplausos do povo, distribuindo graças e honrarias, cobertos de insígnias, insensatos pelas frases lisonjeiras da multidão, que aplaudiam os vencedores, que vinham à frente nas cavalarias, usando aqueles louros, né, na época de Roma, depois passavam pelos arcos dos triunfos. Vasta fileira de escritores consagra-se-lhes em torno, exaltando-lhes as vitórias no campo de batalha. Então, temos os livros contando
essas histórias dos grandes guerreiros. Poemas épicos e biografias romanceadas surgem no caminho, glorificando-lhe a personalidade que se eleva perante homens falíveis à dourada galeria dos semideuses. Então, até hoje a gente estuda esses personagens, lê as histórias das suas vitórias, mas estão nos livros, estão nos museus, estão em ruínas, muitas vezes para nós visitarmos. Todavia, mais longe na paisagem escura, onde choram os vencidos, se temos vencedores, temos vencidos que choram. Permanecem as sementeiras de dor que aguardarão os improvisados heróis na passagem implacável do tempo. Porque os heróis também passam. O tempo é implacável. Nós sabemos disso. Muitas vezes não chegam a conduzir para o túmulo as medalhas que lhe brilham no peito dominador. Não levam. Tudo que é material fica aqui no mundo da matéria. Porque a própria vida vai se incumbir de esclarecê-los. Através de quê? Da sombra da derrota. Muitos tiveram o prestígio, tiveram a vitória, mas foram derrotados depois. Também os espinhos da enfermidade e as amargas lições da morte. Então, todos eles acabaram vencidos pela morte, pela doença, e muitos esquecidos. E o irmão X, que é Humberto de Campos, ele vai nos dar vários exemplos desses grandes conquistadores que nós aprendemos nos livros de história. E vamos recordar um pouco dessa história que nos faz tão bem estudar para poder aprender com eles. Dario, rei dos persas, após fixar o poderio dos seus exércitos, impôs terríveis sofrimentos à Índia, à Trácia, à Macedônia, conquistou muitas terras, seus exércitos poderosos, mas conheceu em seguida a amargura e a derrota à frente dos gregos. Foi derrotado pelos gregos. Alexandre Magno, por tantos motivos admirados na história do mundo, como ele é admirado, o grande Alexandre, titulou-se generalíssimo dos helenos, dos gregos, em plena mocidade, jovem, 30 e poucos anos, numa série de movimentos militares que o celebrizaram para sempre. Até hoje, estudamos a história de Alexandre o Grande, as suas conquistas, mas ele infligiu inomináveis padecimentos aos lares gregos, egípcios e persas. Conquistou à base de sofrimento dos vencidos, padecimentos inúmeros. Todavia, apesar das glórias bélicas com que desafiava cidades e guerreiros, fazia-se acompanhar por incêndios e morticínios, rendeu-se à doença que lhe imobilizou os ossos na Babilônia. Teve doenças dos ossos e morreu também, vítima até mesmo dos seus desatinos. Outro grande guerreiro, Aníbal, chefe cartaginês, espalhou terror e humilhação entre os romanos em sucessivas ações heróicas
que lhe imortalizaram o nome na crônica militar do planeta. Foi e é conhecido como o grande general. Contudo, seguida a bajulação dos adoradores e falsa concepção de poder, foi vencido por Cipião, transformando-se em foragido sem esperança, suicidando-se por fim em terrível complexo de vaidade e loucura. Olha o fim desses grandes poderosos, desses grandes conquistadores. Júlio César, famoso general, defendia descender de Vênus e de Anquises, constituiu um dos maiores expoentes do engenho humano, conhecido e admirado até hoje pela história que teve. Submeteu a Gália, desbaratou os adversários em combates brilhantes, tinha uma estratégia maravilhosa, governando Roma na qualidade de magnífico triunfador. No entanto, por mais se dilatasse a ambição de querer sempre mais, o punhal de Bruto, seu protegido, o assassinou dentro do Senado. Napoleão Bonaparte, outro grande guerreiro, outro grande triunfador do mundo, das glórias do mundo, imperador dos franceses, exerceu no mundo uma influência que raros homens puderam dispor na terra. Nós temos ele como imperador dos franceses, além de ser o grande estrategista, o grande conquistador, ele também foi uma mente muito avançada para a época, fez um código napoleônico, um código de leis, mudou a estrutura na educação. Ele tinha uma missão, não só de dominar o mundo, ele tinha uma missão de preparar a França para receber Kardec. Porque no ano em que ele vai se coroar imperador dos franceses, em 1804, nascia em Lyon, Léon Hippolyte Denisard Rivai, que é o Allan Kardec. Então, ele tinha essa tarefa de preparar a França, mas o poder, o orgulho, a vaidade, a ambição falou mais alto. E nós temos no livro Cartas e Crônicas do mesmo irmão X, nós temos uma mensagem muito interessante que convido a todos a lerem. Em Cartas e Crônicas, se intitula Kardec e Napoleão, mostrando as duas missões que eles tinham na Terra. Um venceu o mundo, trouxe para nós essa doutrina consoladora, explicativa, esclarecedora, e o outro que tinha uma tarefa, uma missão também muito importante, preferiu o reino do mundo. E o que aconteceu com ele? Morre melancolicamente numa ilha apagada ao longo da vastidão do mar. Então nós vemos que esses triunfadores, esses conquistadores, e continua o irmão X, ainda hoje, os conquistadores modernos, nós demos exemplo do passado, mas ainda hoje,
depois de aplausos de milhões de vozes, após a dominação em que se fazem sentir magnânimos para os seus amigos e cruéis para os seus adversários, não praticam aquilo que está nas Escrituras. Não fazer aos outros aquilo que não queremos para nós. Ou fazer aos outros aquilo que queremos para nós. Então, aos amigos, tudo. Aos adversários, nada. Então, este não é o reino de Deus. Espalhando condecorações e sentenças condenatórias, caem do pedestal de barro, convertendo-se em malfeitores comuns, a serem julgados pelas mesmas vozes que cantavam louvores na véspera. Nós estamos vivendo este momento de conquistadores do mundo. Todos eles, dominadores e tiranos, passam no mundo entre as púrpuras do poder a caminho dos mistérios do sofrimento e dos desencantos da morte. A forma como Humberto de Campos, cronista que era, nos escreve, nos faz viver essas palavras, né? Em verdade, sempre deixam algum bem no campo das relações humanas, pelas novas estradas abertas e pelas utilidades da civilização, cujo aparecimento aceleram. Então, todos os conquistadores, por mais mal que eles causem, por danos que eles causam à população, eles trazem um progresso para a próxima geração. Todavia, o progresso amaldiçoa-lhes a personalidade, mostra que eles foram maus e não como se eles tivessem sido bons. Porque as lágrimas das mães, os soluços dos lares desertos, as aflições da orfandade, a destruição dos campos e o horror da natureza ultrajada acompanham-nos por toda parte, destacando-os com os execráveis sinais, como a rainha, que chegou lá, que tinha todo o poder aqui. Os conquistadores do mundo até hoje deixam para trás um rasto de tristeza em muitos corações. São mães que choram, são lares que perdem os seus filhos. A natureza fica devastada pelas guerras, pelos maus tratos. Mas um só conquistador houve no mundo, diferente de todos, pela singularidade de sua missão. Um entre todos os conquistadores, porque ele também conquistou, mas ele foi diferente pela singularidade de sua missão entre as criaturas. Não possuía legiões armadas, nem poderes políticos, nem mantos de gala. Nunca expediu ordens a soldados, nem traçou programas de dominação. Jamais humilhou e feriu. Cercou-se de cooperadores, aos quais chamou amigos. Olha a diferença entre esse conquistador e os conquistadores do mundo. Dignificou a vida familiar, fez da casa de Pedro o culto do lar, que nós temos o livro Jesus no Lar, que o Neio Lúcio conta as histórias, que o irmão X nos conta as histórias que Jesus contava
no lar de Pedro. Recolheu crianças desamparadas, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Libertou os oprimidos, consolou os tristes e sofredores. Quantos exemplos a gente tem da modificação dessas pessoas, de um Zaqueu, de uma Madalena, de um Saulo, que se transformou do grande apóstolo. E aqueles que viviam com ele, os seus discípulos. Curou cegos e paralíticos. E, por fim, em compensação aos seus trabalhos, levados a efeito com humildade e amor, aceitou acusações para que ninguém as sofresse. Ficou no lugar de todos nós, assumiu as nossas culpas, submeteu-se à prisão para que os outros não experimentassem a angústia do cárcere. Conheceu o abandono dos que amava, separou-se dos seus. Imagine a nossa Mãe Santíssima vendo seu filho amado pregado numa cruz, sofrendo o que não precisava por nós, por amor a nós. Recebeu sem revolta ironias e bofetadas. Carregou a cruz em que foi imolado e sua morte passou a ser a de um ladrão. Tudo isso ele sofreu por amor à humanidade, amor a todos nós. Mas, desde a última vitória no madeiro, tecida em perdão e misericórdia, diante de todo aquele sofrimento, olha aquela multidão desvairada. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E somos nós, ainda ignorantes, ainda fazendo parte de uma multidão que não entende nada, crucificamos o Senhor. E nós que comemoramos o Natal, o nascimento dele, temos o coração fechado ainda para recebê-lo. Consolidou o seu infinito poder sobre as almas e desde esse dia, Jesus Cristo, o conquistador diferente, começou a estender o seu divino império no mundo, prosseguindo no serviço sublime da edificação espiritual, no Oriente e no Ocidente, no Norte e no Sul, nas mais variadas regiões do planeta, erguendo uma terra aperfeiçoada e feliz, que continua a ser construída em bases de amor e concórdia, fraternidade e justiça, acima da sombria animalidade do egoísmo e das ruínas geladas da morte. Que nós possamos, meus irmãos, neste mês de dezembro, como diz Emmanuel, ele, o embaixador da misericórdia, embaixador, representante de Deus na terra, desceu das maiores alturas para nós, vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. Veio até nós, fazendo claridade em nosso caminho, trazendo o reino celeste à terra. Nós, pequeninas crianças que ainda somos, passos trôpegos engatinhando na estrada evolutiva de nossa alma, precisamos entender esse conquistador diferente. Como nos diz Alta de Souza, Jesus, servindo sem guerra, demonstrou sem nada impor que o reino de paz na terra tão só precisa de amor.
Então, que nós possamos abrir os nossos corações nesse mês de dezembro. E é um mês em que se diz que Jesus se aproxima da terra, vem nos abençoar, nos trazer a sua paz, o seu amor. Nesse mesmo livro, o mesmo Humberto de Campos, o mesmo irmão X, ele nessa mesma linha de conquistas, ele vem numa outra mensagem chamada Na Glória do Natal, vem nos dizer que todos os conquistadores vieram e dominaram, surgindo na condição de pirilampos barulhentos. Olha que imagem bonita que Humberto de Campos nos traz. Os conquistadores do mundo são pirilampos barulhentos, confundidos à pressa num turbilhão de desencanto e poeira. Mas tu, soberano Senhor, te contentaste com o berço na estrebaria. Conquistador das almas e governador do mundo, agora que os teus tutelados afiam as armas para novos duelos neste mundo de esplendores, de trevas, de renovações e morticínios, de desilusões, ajuda-nos a dobrar a cerviz orgulhosa diante do teu berço de palha singela. Nós precisamos ler e reler muito, relembrar muito esses textos do Natal, para que possamos pedir a esse pequenino menino que desceu em forma de um bebê, na palha singela, ao lado de Maria e de José, ao lado dos pastores. Pedir a ele, ajuda-nos a dobrar a cerviz orgulhosa diante daquele berço que recebeu a luz do mundo, o pão da vida. Que nós possamos, meus irmãos, nesses dias que antecedem o Natal, ter o nosso coração ao amor. E esse reino de Deus implantado por Jesus na terra possa ser regenerado por nós, porque cada um de nós é responsável pela regeneração do planeta. Que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos ter Jesus como o grande conquistador de nossas almas. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre amado, desceste das maiores alturas para nos ensinar o amor, a verdade, a verdadeira vida, Senhor. Que possamos neste Natal erguer os nossos olhos para o alto, para a estrela que brilha no céu, a nos orientar o caminho. Dá, Senhor, que possamos entender, aprender contigo as lições de amor, humildade, perdão, misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez, a levantar-nos e seguir-te. Abençoa a nossa casa, Escola Jesus Cristo, que ela possa cada vez mais crescer, não só fisicamente, mas espiritualmente, abrigando as nossas almas. E a todos, Senhor, que nos ouvem, que nos amam, que estão junto conosco
nessa caminhada possam ser abençoados por vós. Por tudo te agradecemos e te pedimos, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.